Uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez. O Kardec já é uma casa onde eu sinto que tem amigos muito queridos do coração e sempre bom retornar na condição de aprendiz e daquele que tem a partilhar ou que tem se esforçado por aprender. Então nós vamos falar hoje de amor a dois, os relacionamentos afetivos na visão sistêmica e espírita, que foi o último trabalho que eu apresentei na forma de livro, que vocês têm aí, depois eu falo um pouquinho dele. Os relacionamentos afetivos são a base da saúde de todo ser humano. Nenhum de nós pode viver e se realizar sem relações. Todos nós buscamos desenvolver as nossas aptidões, crescer e desenvolver-nos enquanto espíritos imortais. No entanto, só se desenvolve aquele que se envolve. Só existe desenvolvimento para aquele que aceitou a condição da dificuldade dos relacionamentos humanos. Porque é através do relacionamento que nós enfrentamos a nós mesmos. Se ficássemos fechados em uma concha, vivendo apenas daquilo que somos, pensamos ou sentimos, ficaríamos prisioneiros dos nossos medos, dos nossos desejos, das nossas vontades, porque não encontraríamos a resistência natural que nos faz ter que refletir, modificar e ressignificar. Mas assim como a lâmina amolada na faca dura vê o seu metal tornar-se fino e cortante, também o nosso coração, a nossa alma, vai se burilando na medida em que os entrechoques dos relacionamentos afetivos vão nos permitindo enfrentar a nós mesmos e olhar para aquilo que nós somos, que queremos, que almejamos e que podemos. Então, os relacionamentos afetivos são a natureza íntima da nossa vida, seja a relação entre pais e filhos, entre irmãos, de casal, a relação com uns amigos, a relação entre companheiros da casa espírita. Ninguém pode viver sem afeto. Viver sem afeto seria semelhante a estar em uma casa sob um sol escaldante, sofrendo a ação inclemente do seu calor, sem ter a oportunidade de ventilá-la. Mas para que aquela casa fique suportável, nós necessitamos abrir portas e abrir janelas. Porque não é possível que a gente abra apenas uma janela e aquela casa ventile. É preciso que o ar entre, mas também é preciso que o ar saia. Assim são todos os relacionamentos. Nós precisamos receber e precisamos também dar. Quando há fluxo dentro dos movimentos relacionais, há vida. Mas quando se estanca, então nós temos o efeito natural e decorrente daquilo. É muito interessante ver a realidade do Mar Morto e a realidade do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, são lagos chamados de mar. O Mar da Galileia recebe as águas que vêm do maciço de Gólon e do seu degelo fornece ao Mar da Galileia o aporte de água que a constitui. No entanto, do Mar da Galileia nasce o Rio Jordão e dali as águas que chegaram saem e seguem por um vasto terreno irrigando grande região. Por ser uma fonte permanente de movimento, o Mar da Galileia é pleno de vida. No entanto, o Rio Jordão termina no Mar Morto, aonde as águas apenas chegam e ali não escoam. Ali elas se retêm. E aquelas águas que ali chegam criam uma densidade salina tamanha no Mar Morto que ali nenhuma vida viceja. Assim também são os relacionamentos afetivos. Quando nós recebemos e abrimos as janelas da nossa alma para permitir que entre, utilizamos aquilo para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para o nosso usufruto e permitimos que também se esvaia, nós promovemos um movimento e um fluxo de vida. No entanto, quando retemos e apenas recebemos e não damos, quando queremos apenas que chegue e que não flua, então aquilo que fica retido promove destruição e morte, e não a vida. Então, as relações sustentadas no dar e no receber, nas trocas salutares,
são a essência da nossa vida. Nós vamos falar nesta noite em particular sobre a relação de casal. Porque a relação de casal é o começo de tudo. É o começo da vida. Dela vem a vida. Dela se forma a família. Dela vem a referência para os filhos na sua primeira saúde emocional, na sua primeira referência emocional. E nós vivemos tempos em que os relacionamentos afetivos têm sido muito banalizados, em que as pessoas têm sido objetificadas, em que os jovens têm perdido a referência do que é a saúde dos relacionamentos, porque os pais têm se separado cada vez mais, e não só se separado, mas digladiado entre si, colocado os filhos no meio daquela briga, promovido alienação parental, quando os pais tomam os filhos como parceiros ou como aliados daquela sua briga conjugal, e então ajudam que aquele distanciamento do outro ocorra, e neste processo os jovens têm vivido uma vida cada vez mais virtual e cada vez menos real. Cada vez mais de jogos, de dependências, de conseguir falar, escrever ou se expressar atrás de um computador, mas não olhando nos olhos, precisando se cortar para aliviar a angústia, tentando suicídio, porque o vazio existencial tem sido tamanho que esses jovens têm sentido aquilo que todas as gerações sempre sentiram, o conflito natural da vida sendo agravado pela sua falta de referência. E assim, eles fazem concurso para saber quem beijou mais bocas numa noite, para saber com quantas pessoas ficou na balada, para saber quem é mais, como se a saúde da relação ou da autoestima dependesse da capacidade ou do número de pessoas que você é capaz de seduzir ou convencer a ter uma relação superficial na qual você não conhece nem o nome daquela pessoa com quem você trocou alguns momentos de carícia. São sintomas do grande vazio existencial. Precisamos pensar os relacionamentos afetivos, porque as relações são a natureza da vida e elas são um substrato, e o Espiritismo nos dá uma condição de compreendê-las à luz da imortalidade da alma muito profundamente. Então, nesta banalização, há uma frase que é profundamente falada e que tem um sentido muito superficial. Se diz com muita facilidade, eu te amo. Mas o que você diz quando diz eu te amo? O que o seu amor significa daquilo que você sente e daquilo que você precisa? Porque um eu te amo pode significar eu te valorizo, eu te respeito, eu sei e vejo a tua dignidade, eu te trato como um igual. Assim como eu te amo também pode representar eu preciso de você, eu não me sinto um ser inteiro, eu sou carente afetivo, sem você eu me sinto nada, eu preciso que você me dê valor e me dê sentido. Eu te amo também pode representar eu te abuso, eu te violento, eu te possuo, eu tenho você para mim, eu sinto que você é posse e propriedade. O que o eu te amo representa? Amor é uma palavra que no português significa desde o ato sexual até a relação com o divino. Uma única palavra para muitos significados diferentes. E quando nós temos este leque tão amplo de significados, os significados se perdem. Mas os gregos nos ajudam. Os gregos nos dão distintas palavras para falar de distintas realidades. Então os gregos dizem, por exemplo, que existe o amor porneia. O amor porneia é de onde deriva o termo pornô. É o amor de consumo, o amor em que o outro é objeto, em que aquilo que é amado é consumido, ainda que custe aquele que é consumido a própria destruição. O amor porneia não enxerga o outro, é completamente cego para o outro, porque o amor porneia só olha para o próprio umbigo. O amor porneia só olha para a sua necessidade. Não está preocupado com o outro porque não o vê. Olha apenas para si e então consome o outro a seu serviço. Quem aqui vive o amor porneia? Deixa eu saber. Fora eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. 7. 7 pessoas lúcidas no meio de quantas? 100% de nós vivemos amor porneia. 100%. O amor porneia faz parte da vida. Nós não percebemos que vivemos, algumas vezes, mas vivemos. Por exemplo, a relação de possessividade, de ciúme excessivo dentro de um relacionamento é amor porneia. Não importa o que te custa, importa apenas que você fique.
Então não converse com outra pessoa, não ligue para ninguém, não tenha amigos, não saia sem mim. O que você está conversando aí no seu WhatsApp? Deixa eu mexer no seu celular, deixa eu ver. Que amor que é esse? É o amor que anula a individualidade do outro, que anula a subjetividade do outro e que coloca o outro a nosso serviço, porque eu tenho uma insegurança, porque eu tenho um não saber se esse relacionamento é verdadeiro, se é profundo, etc. Então eu te controlo. Controle é porneia. No controle, nós não estamos preocupados com o outro. No controle, nós só queremos que o outro faça o que a gente quer. Então, desde que você siga as minhas ideias, está tudo bem. Mesmo que isso custe a você um enorme sofrimento. Porneia. A gente começa a vida com amor porneia. Por exemplo, o amor do bebê. O bebê vê a mamãe? O bebê ama a mamãe? Sim ou não? Hein? Não. Sim ou não? Claro que ama. Bota ele junto com a mamãe, ele está feliz. Tira ele da mamãe, ele chora. Até que volta para o colo da mamãe, ele está feliz. Ele ama como os bebês amam. E como que é que os bebês amam? Os bebês amam quando têm atendido a sua necessidade e o seu sentir seguro. Eles não veem o outro. O bebê vira para a mamãe e fala assim: senhora mamãe, será que a senhora já se alimentou, está tranquila e relaxada e pode agora me dar de mamar? Não, o bebê olha para a mamãe e vê um peito andante, não é? E aquele peito jorra leite, e o que ele quer é receber o leite que aquece a barriguinha dele e faz ele se sentir bem. Ele não está preocupado se mamãe está com fome, se mamãe tem sede, se mamãe está cansada, se está acordando de madrugada, se dorme ou não dorme. Ele é capaz de acordar 10 vezes à noite e chorar, pedindo a mamãe, afinal de contas, que importa? Importa apenas que você venha aqui me balançar. Não é assim? Esse amor por bebê é muito natural, porque afinal de contas o bebê não tem maturidade neurológica, percepção de si mesmo e do outro para poder perceber algo para além do próprio umbigo. Mas à medida que o bebê vai crescendo, ele vai começando a se tornar uma criança, e a criança vai começando a perceber o outro. Ela percebe que ama, mas ela já começa a enxergar o outro. Mas no começo ela ainda só enxerga de forma porneia. Por exemplo, a criança pede algo para a mamãe. E aí a mamãe fala não. Ela quer um chips no supermercado. Aí a mamãe olha para ela e fala não. Aí ela olha para a mamãe e fala: tá tudo bem, mamãe, eu sei o sacrifício que é para a senhora trabalhar, para poder me dar aquilo que eu quero. Não é? Quando for possível, será uma alegria. Não é assim? Não, porque ela não vê a mamãe. Ela olha para a mamãe e acha que o problema da mamãe é auditivo. Então ela repete mais alto: mas mamãe, eu quero. Aí a mamãe olha para ela de novo e fala: não, minha filha. Aí ela fala: meu Deus, que problema grave tem mamãe, é neurológico. Ela até ouve, mas ela não é capaz de compreender que eu quero. Aí o que ela faz? Ela se joga no chão e faz um drama que é para mostrar para a mãe que se ela não tiver os chips, ela vai desencarnar. Não é? Mãe, eu já estou aqui terminal, a senhora não vai me dar os chips? Por que é que a criança faz isso? Porque a criança confunde desejo com necessidade. E afinal de contas ela cresceu naquele amor porneia em que verdadeiramente o que ela sentia era o que ela precisava. Sentia fome, tinha ali o leite. Sentia necessidade de carinho ou de aconchego, tinha a mãe ali abanando ela. Sentia dor de barriga, está a mãe retirando a dor dela. Ela só aos poucos vai aprendendo a compreender que aquele lugar de autonomia da vida é aprender a diferenciar entre desejo e necessidade. E ela vai crescer. Nós crescemos e essa criança vai virar um adulto. Acontece que esse adulto cresce com a sua criança ativa dentro de si. E muitíssimas vezes com esta criança não curada dentro do coração. E esta criança, que é somente porneia, continua olhando para os outros e vendo apenas um peito andante. Só que agora está mirando o namorado, a namorada, o marido, a esposa, e quer que o marido e a esposa sejam para ele aquilo que a mamãe e o papai foram ou que deixaram de ser, ou que ele acusa não ter sido. E aí cobra agora da relação de casal que supra todas as suas carências, que supra os seus lugares de falta. Que amor é esse? Porneia. Às vezes lá o companheiro, a companheira está sofrendo para poder dar para o outro o que ele quer, mas o outro está achando que é pouco, porque a criança só vê o próprio umbigo. Esses dias eu vi um rapaz publicando no Facebook, eu morri de rir, ele publicou a foto com a filhinha dele, que devia ter uns 3, 4 aninhos, aí ele escreveu assim, e ela estava emburrada,
E ele escreveu assim: saí com ela, fui no parquinho, comprei sorvete, andou em todos os brinquedos, fez isso, fez listando tudo que fez com ela. Depois, no final, neguei não sei o quê. Tá aqui assim. Pelo amor de Deus, isso é genético, gente? E ele perguntava, né? Aproveitando para dar uma cutucada na mãe. Mas o que aquela criança está dizendo? Está dizendo assim: se você não me dá a última coisa que eu quero, eu desvalorizo todas as coisas que você me deu antes. Ora, o que nós filhos fazemos com os nossos pais? Nós ficamos fazendo uma lista do que eles não te fizeram, uma lista do que eles não nos deram, uma lista do que faltou, como que eles deviam ter sido, como que a gente achava que deviam ser. Ora, fazemos uma lista do que faltou. E aqui, 50% do papai e 50% da mamãe, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Que preço tem isso? Dá para dar um valor para isso? Quanto que vale existir? Quanto que vale estar encarnado? Vocês estão no corpo, gente? É uma pergunta para os encarnados. Quanto é que vale existir? Não, porque tem muita gente que desdobra em serviço durante reunião, palestra pública, né? Eu dormi jamais, estava desdobrado trabalhando em serviço. Sei. Quanto é que vale existir? Quanto é que vale estar vivo? Vale muito. Vale tanto que a gente não pode nem mensurar. Então a gente fica cobrando aquilo que não teve, sem agradecer o que foi dado. Como é que chama isso? Ingratidão. Amor porneia. Significa: eu não olho para o que você me dá, eu apenas digo para você o que faltou, você me dá. É a criança. A nossa criança permanece ativa, cobrando da vida dos outros, dos pais, aquilo que gostaria. Os pais se sacrificaram, mas a criança não é capaz de ver o sacrifício deles, é capaz de ver apenas o que faltou. Outro dia uma jovem falou assim comigo: eu senti muita falta da minha mãe. Aí eu: é mesmo? Por que você sentiu falta da sua mãe? Porque ela não estava em casa uma boa parte do tempo. E onde é que a mamãe estava, aquela toa? Eu falei de propósito. E ela disse assim: não, ela não era à toa, ela estava trabalhando. Ela trabalhava? Trabalhava, porque ela ficou sozinha conosco e teve que trabalhar em 2 empregos e graças a isso ela não conviveu. Hoje eu tento fazer muito melhor com a minha filha, porque minha mãe faltou comigo. Eu falei: é mesmo? E agora me conta uma coisa, que preço custou a sua mãe todo esse sacrifício? E ela me olhou assustada. Eu falei: uai, mas você é tão justa? Até agora está colocando tudo isso na balança e não colocou até agora o quanto custou para a mamãe aquilo que ela pôde dar? Você está só cobrando aquilo que faltou? Ela estava fora de casa fazendo o quê? Trabalhando. Para quem? Para nós, os filhos. Ah, sei. E quanto é que custou para a mamãe o sacrifício de aceitar ficar longe de vocês para poder dar a vocês uma oportunidade mais leve do que aquela que ela teve? A nossa criança não olha para isso. A nossa criança só faz a lista do que não teve, do que queria ter tido, não é? E depois vai fazer a mesma coisa na relação de casal. Olha para o companheiro e para a companheira e, em vez de ser grato e valorizar as coisas que o companheiro ou a companheira fez, que já dá conta, fica fazendo uma lista daquilo que o outro não faz. Às vezes a gente olha uma pessoa reclamando da outra e fala assim: meu Deus, mas tem uma pessoa tão boa do lado, mas nunca está suficiente. Por quê? Porque as nossas crianças não veem o outro. A nossa criança só olha para o próprio umbigo. A nossa criança está o tempo todo fazendo uma lista daquilo que faltou, daquilo que não tem, daquilo que queria ter tido, daquilo que não foi bom. E está o tempo todo queixando. E aí, o que acontece? Se esvazia cada vez mais. Que a natureza de amor é essa? Porneia. É o amor que consome. Então agora eu vou perguntar de novo. Quem é aqui que vive amor porneia? Aumentou o nível de consciência um pouquinho, mas ainda tem muita gente iludida. Mas já está melhorando. O processo de consciência ele é gradual, ele vai aos poucos. Mas tem um outro amor que se chama Eros. E o amor Eros é o amor do desejo, é o amor da erótica, é o amor da atração sexual, afetiva, é o amor que nos conecta ao outro, que nos leva na direção do outro, é o amor que nos caracteriza como relação de casal. Porque o que difere uma relação de casal de uma grande relação de amizade é que a intimidade e a cumplicidade entram no nível
diferenciado por conta da relação erótica afetiva que existe ali. Então aquilo deixa de ser uma relação apenas de amizade e afinidade para ser uma relação de cumplicidade e um caminho de crescimento a dois. Eros é extremamente importante. No entanto, se a pessoa apenas reduz a sua expressão ao amor erótico, fica muito restrito. Porque a erótica é fácil de ser vivenciada, basta o desejo. A erótica já vê o outro, mas valoriza o outro apenas num determinado nível, que é o nível do prazer que se pode dar e do prazer que se pode receber. O outro, na erótica, é percebido como um objeto sensual, como um objeto de prazer, um objeto de desejo e de ser desejado. Então, Eros dá a mão para Porneia, e aí fica lá naquele relação de eu te consumo, com eu troco prazer, e isso é uma estrutura que está dentro das relações afetivas. Também está em toda relação de casal. É extremamente importante. Se o casal perde Eros, deixa de ser casal. Por exemplo, um casal que fica exclusivamente em porneia e começa a se criticar igual criança, um ao outro, perde a atração. Por quê? Porque a atração precisa de um ingrediente fundamental que se chama admiração. Nós precisamos admirar o outro. Admirar o corpo do outro, admirar as características do outro, admirar o que o outro oferta. É na complementaridade que a gente sente desejo. O desejo é movido pelas nossas faltas. É natural que essa complementaridade aconteça. Não uma complementaridade de duas metades da laranja que se buscam como metades eternas. Porque o casal não são duas metades da laranja. O casal são duas laranjas esburacadas de mãos dadas. As duas com as suas faltas, as duas com seu preenchimento, que resolve dar os braços e caminhar junto. Não é? Afinal de contas, a relação de amor a dois é um caminho de solidão partilhada. A relação de amor a dois não nos isenta da nossa solidão fundamental, que é existir enquanto indivíduo. Ao contrário, nós a enfrentamos o tempo todo. Há coisas que o outro não vai partilhar com a gente. Há coisas que o outro nem sabe sobre a gente. Há níveis que são só da nossa própria decisão. Por isso, cada um é um ser inteiro, com as suas faltas. E essa falta nos faz desejar o outro nas complementaridades que Eros estabelece. Então, se o casal perde a admiração, perde Eros. Se perde o respeito, perde Eros. É natural que, às vezes, ao longo do processo da vida, o casal entre num nível de cumplicidade, de maturidade ou de comunhão tão grande que não necessite mais daquela erótica que passa, por exemplo, pela relação sexual. Porque já tem um outro nível de troca, de comunhão, porque as mudanças físicas impõem também estas mesmas mudanças. E quando isso acontece, acontece de forma quase equilibrada. Quase equilibrada porque a diferença desse movimento para o homem e para a mulher é muito grande. É muito comum, por exemplo, que nessa época o homem chegue no consultório, quando os corpos estão modificando-se, né, a potência sexual, e vira assim: doutor, depois de muita sem graceza, e vira e fala assim: doutor, aquela azulzinha. Aí o que o senhor quer? Aquela azulzinha. Que azulzinha, senhor? Doutor, tá difícil. Ah, o senhor quer ajuda para ter a ereção. Está com dificuldade para ter ereção. É isso que o senhor está? Porque os homens têm dificuldade de falar, porque sentem que assumir uma dificuldade de ereção é como se fosse perder a masculinidade, mas não é. Não é? Não é. A masculinidade do homem não está numa capacidade sexual. A masculinidade do homem está no seu ser homem inteiro e não no seu corpo. Mas eles pedem, e muitas vezes essas pílulas são muito úteis mesmo em determinada fase da vida. Mas é interessante que, ao sair do consultório, muito frequentemente a mulher entra e fala assim: doutor, ele te pediu a pílula? Pelo amor de Deus, não dá não. Por quê? Porque para o homem nessa fase, o homem quer esticar mais e a mulher quer diminuir, porque a mudança corporal, as coisas. Então, Eros vai se modificando ao longo da vida, vai perdendo muitas vezes sentido. Mas se Eros desaparece sem que seja nesse movimento natural, é um sintoma. Por exemplo, pessoas deprimidas perdem desejo, perdem o tesão, perdem a atração uns pelos outros. Isso é sintoma, que precisa ser tratado, não é? Então, Eros é muito importante. Mas há uma outra natureza de amor, que é o amor filia.
O amor filia é o amor amizade, é o amor fraternal, é o amor essencialmente respeitoso e digno. Em filia, nós vemos o outro completamente. O outro é um ser inteiro, digno do nosso maior respeito, assim como nós também somos. Ele é digno de ter os mesmos direitos que nós temos. Ele é digno de ser valorizado do mesmo jeito que nós queremos ser valorizados. Ele é digno de ter atenção como nós queremos ter atenção. Filia vê o outro. Filia não tem eros, mas pode dar as mãos para eros. Porque de uma amizade pode nascer um amor erótico, assim como de eros pode surgir filia. De uma relação que comece erótica, pode surgir uma afinidade profunda e um profundo respeito de ambos. Então, filia é muito importante. Filia é a essência dos relacionamentos que nós precisamos aprender. É o amor mais desafiador para nós no atual estágio evolutivo. Porque a gente se perde muito pela ausência de filia. Como? Ficando em porneia, querendo controlar, querendo mandar, querendo que o outro obedeça, querendo que o outro satisfaça as nossas carências, emburrando, brigando, não comunicando, não é? E assim, o processo vai cada vez mais se complicar. Então, o amor filia, ele é feito essencialmente de valorização. Portanto, a matemática dos relacionamentos afetivos ela é um pouco diversa. Nos relacionamentos afetivos, 1 mais 1 é igual a quanto? 2? Não. Essa matemática é um pouco diferente. Quem chuta uma outra coisa? 3. Quem chuta outra? 1. 4. Relacionamento afetivo, 1 mais 1 é no mínimo 3. Porque se 1 mais 1 for igual a 1, significa que uma personalidade se superpõe à outra e passa a dominar. Não há espaço para individualidade. Nessa relação, nós vemos poder, não afeto. Jung é muito claro quando ele diz: aonde o poder entra, o afeto sai pelas portas do fundo. Afeto é o oposto de poder. O oposto de amor não é ódio. Ódio é amor adoecido. O oposto de amor é poder. Quando nós elegemos poder, abrimos mão do amor. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: aqui mando e sou obedecido. E esquece de acrescentar: e sou detestado. Ou seja, mando, mas não tenho afeto. Mando, mas meu coração não fica repleto. Então, briga de casal. Qual é a natureza das brigas de casal? Motivos os mais variados, não é? Mas tem um ponto central, comum, em todas as brigas de casal, qualquer que seja o motivo. O que a gente quer com as brigas de casal? Quer o quê? Que a gente quer que o outro mude? Essa é uma consequência daquilo que a gente quer. Mas o que a gente quer? Ter razão. A gente quer que o outro fale: ok, tá bom, concordo com você. Ok, tá bom, você tá certo. Ok, tá bom, nós vamos fazer assim. Não é? O que é razão, gente? É poder. Quando a gente quer ter poder sobre o outro ou sobre a relação, a gente até consegue. Mas o poder cobra um preço alto. Por quê? Porque ele mata o afeto. Aí a pessoa fala: você tem razão, agora dá licença, deixa eu ficar aqui quieto no meu canto. Não, mas espera aí, vem cá. Não, me dá meu tempo. Me deixa quieto. Tipo, você tem razão, você tem o poder. Fica quietinho aí com o seu poder, sozinho no seu canto. Não é verdade? Então a briga por poder é isso aqui, ó. Claro que a gente tem que dialogar nos relacionamentos afetivos, mas dialogar não é brigar por razão. Dialogar é: eu expresso os meus sentimentos e o que eu penso, você expressa os seus sentimentos, o que você pensa, e nós chegamos a um acordo. Seja esse acordo uma combinação comum, ou seja esse acordo simplesmente nós dois ouvirmos uns aos outros. O que acontece? Acontece que diálogo dentro de relacionamento afetivo é um desafio. Porque a gente acha que o outro tem a obrigação de saber o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Não é? Tem gente que acha que o companheiro ou a companheira é médium. Tem capacidade de ler mente, consegue saber, descobrir o que está pensando, o que está sentindo. Só com um olhar. Mas eu já dei um olhar para ele, como é que não sabe? Mulher, então, faz isso demais. Não é? Não, mas ele está pensando assim. Mas quem te disse que ele está pensando assim?
Você imaginou que ele está pensando assim, você acha que ele está pensando assim. E como a cabeça de homem e mulher é completamente diferente, não é? Então, entra num grande conflito. Como que é o diálogo? Diálogo é quando a gente fala da gente, não do outro. Se eu entro para dialogar e falo assim, olha, você isso, isso e isso, eu, na verdade, eu estou acusando quem eu estou falando. A pessoa vai entrar numa defesa psicológica, não vai me ouvir e vai me contra-atacar. Mas se eu viro para ela e falo assim, olha, quando você fez tal coisa, eu me senti desta maneira. Quando algo acontece deste jeito, eu me sinto assim. Ora, quem é que sente? Eu. Se eu sinto, eu tenho direito de sentir o que eu quiser, não é? E a pessoa tem direito de me falar, mesmo você se sente assim? Olha, mas eu não tinha intenção nenhuma de que você se sentisse assim. Obrigado por me falar isso, porque não sabia que eu te machucava. Não sabia que isso te provocava. Não sabia que isso era difícil para você. Por que isso é difícil para você? Isso é difícil porque me lembra o meu pai. Isso é difícil porque me lembra a minha infância. Isso é difícil porque eu me sinto desvalorizado. Assim um diálogo pode acontecer. Agora, se a gente fala assim, não, olha, você tem que parar de falar isso, pelo amor de Deus, você é muito agressivo. O outro fica assim, agressivo? O que eu fiz de agressivo? Porque às vezes no sistema do outro, a forma de se comunicar é assim. E às vezes no seu, a forma de se comunicar é outra. E a forma de comunicação do sistema do seu companheiro, da sua companheira, pode ser para você agressivo ou muito leve. E assim, vocês ficam comparando o sistema, mas não tem comparação entre sistema. Tem só pertencimento ao sistema de cada um. Por isso que é preciso aprender a dialogar. E através do diálogo, a estabelecer comunhão. Por exemplo, nós precisamos saber que língua nosso companheiro ou companheira fala. Vocês conhecem que língua o companheiro de vocês fala? Nós temos várias línguas para o amor. Como é que o seu companheiro ou a sua companheira se sente amado? Qual é a língua que ele fala que se sente amado? Porque talvez para você se sentir amado é você receber elogio. Talvez para o seu companheiro ou sua companheira se sentir amado é se sentir cuidado. Um fala a língua do cuidado, o outro fala a língua do elogio. Aí quem fala a língua do elogio fica elogiando o outro, querendo que o outro se sinta amado. Quem fala a língua do cuidado fica cuidando do outro sem elogiar. E aí os dois ficam olhando para o outro falando assim, mas não me ama. Isso é um chinês conversando com um americano sem nenhum dos dois falarem a própria língua. Existe algo que se chama as linguagens do amor. Qual é a língua que você fala? Como que na sua família alguém é reconhecido que é amado? É por elogio? É por incentivo? É por valorização pessoal? É por passar tempo ao lado? É com presença? É com carinho e toque físico? É com presentes? É com que tipo de coisa? Como que no seu sistema é isso? Como que no sistema da pessoa que está com você é? Como que vocês podem fazer aqui nesse terceiro sistema que vocês formam juntos uma síntese disso? Porque às vezes, de repente, a gente olha e percebe assim, meu Deus do céu, a única coisa que quer é ser cuidado. Aí prepara ali uma janta, prepara ali um afago, prepara ali uma coisa e a pessoa se sente extremamente amada. Porque é assim que ela interpreta que é o amor. Só que para isso precisa ter respeito à individualidade. Então, mais um não pode ser um. Um mais um também não é dois. Porque senão fica assim, Às vezes o ponto de comunhão é só uma relação sexual, filhos, dívidas, que faz com que aquele casal esteja se mantendo por algum motivo. Patrimônio, qualquer coisa semelhante. Um mais um precisa ser necessariamente, e no mínimo, 3. Uma individualidade, outra individualidade e um casal. E essa interseção de casal pode ser maior ou menor, dado o nível de proximidade das individualidades, de afinidade e de respeito. Ou seja, vamos pensar num casal heterossexual, e é a mesma coisa para um casal homossexual. O homem precisa ter tempo para ele, enquanto indivíduo. Precisa ter tempo para fazer o que ele quiser, não é? Precisa ter tempo para estar com os amigos, para ficar na caixinha do nada, né? Que o homem gosta muito. Para poder jogar sinuca se quiser, jogar o futebol se quiser, sair com os amigos. Precisa ter tempo para ser indivíduo, para ter suas próprias opiniões, para ter sua própria coisa. A mulher, mesma coisa. Precisa ter tempo para ela, não é? Para quê? Para ir no salão.
Para lavar uma louça. Ué, a mulher não pode gostar de lavar uma louça, não? Essa eu falo de propósito, tá, gente? A mulher precisa ter tempo para ela, para estar com as amigas, para fazer as coisas que gosta. Eu às vezes vejo mulheres que têm uma religiosidade e não podem frequentar o centro espírita porque o marido não tem a mesma religiosidade. E eu fico pensando, que nível de respeito à individualidade é essa? Então nós precisamos de respeitar o espaço do outro, senão o amor fica exclusivamente porneia e filia não tem lugar. Filia é o amor do respeito. Eu sou um indivíduo, eu venho de um sistema, que é a minha família de origem, lá as coisas são feitas desse e daquela maneira, eu olho com amor para esse sistema, assim como sei que você vem de outro sistema, lá se fazem as coisas de forma diversa, você olha com amor para o seu sistema, vamos tentar fazer aqui uma síntese. Sem que eu critique o seu sistema, sem que você critique o meu, vamos pegar aqui o que tem de melhor em cada um deles. Como que a gente pode fazer? Tem uma coisa que no seu sistema faz bem mais leve que no meu. Deixa eu aprender com você. Ah, não, tem outra coisa que no meu sistema faz bem mais leve. Eu posso dar isso de contribuição. E assim o terceiro sistema é formado, que é onde os filhos vão beber da fonte, que vai ser sempre mais leve que o sistema original, quando a honra e a gratidão são mantidos. Mas para isso, filia precisa estar presente. Filia é o amor que eu vejo o outro, que eu respeito o outro como indivíduo, que eu valorizo o outro. Mas há uma outra natureza de amor que se chama ágape. E o amor ágape é o amor doação. É o amor que se regozija em ofertar. Ele não precisa de retorno. Filia precisa. Filia se sustenta no equilíbrio. Nós vamos falar dele. Já a ágape não. A ágape é uma via de mão única. A ágape se realiza em dar e é como uma fonte. Quanto mais oferta porque tem para dar, mais aflora. Ágape é fonte. Nós vivemos ágape em uma grande experiência na vida. Como é que chama? Qual é a primeira experiência que a gente vive ágape? Ser mãe. Ser mãe. Só mãe, pai não? Eu acho ótimo essas mulheres achar que é só elas que vivem ágape. Na paternidade e na maternidade nós vivemos, mas claro, as mães vivem muito mais. Por quê? Porque as mães colocam o próprio corpo em sacrifício e a vida em risco. Elas permitem que nelas se desenvolva o bebê. Aquilo é um ato de extrema doação, de extremo sacrifício. Graças a isso, o filho se torna devedor eterno daquela mãe, não importando o que veio depois. A mãe é o primeiro movimento ágape que faz na vida. Mas ao longo da vida, nas relações de casal, nós vamos viver muitos instantes ágape. Em muitos momentos nós vamos ter que renunciar, que aguardar o tempo do outro, que esperar que o outro dê conta de fazer um movimento, de respeitar o pensamento ou sentimento diverso do outro daquilo que a gente faz ou quer para nós. E nós vamos ter que permitir que as coisas aconteçam de pouco em pouco. Nós vivemos momentos ágapes na nossa vida. Mas é interessante que na hora que nós falamos a palavra amor, de qual desses 4 amores parece que a gente está falando? Mais. Quando a gente fala, por exemplo, ame, de qual amor que nós estamos falando? Do ágape. Todo mundo entende que tem que amar desta maneira. Quando eu vejo em palestra alguém falando assim, porque nós temos que amar o amor incondicionalmente como Jesus amou, eu até tremo. Quem é que ama incondicionalmente? Senão as mães e os pais. Que não importa o que o filho faz, está lá lutando por ele. Nosso amor é absolutamente condicionado ainda. E nós vivemos instantes ágapes em que nós sentimos os instantes de incondicionalidade. Na caridade, na tarefa espírita, naquilo que a gente faz sem precisar de retorno. Nós vivemos. Mas isso não é o momento integral. Porque o nosso maior desafio enquanto amor é filia. É respeitar o outro com a mesma dignidade. Se eu respeito o outro com a mesma dignidade, o outro pode votar em político que ele quiser nessa eleição, que eu não brigo com ele. Mesmo que seja... O filia respeito significa, você tem direito a ter sua opinião, mesmo que eu ache que a sua opinião está equivocada. Opinião política, social, econômica, religiosa, não é? Você pode ter a orientação sexual que você sentir que é a sua, a identidade de gênero que você sentir que é a sua. Você pode educar os filhos da maneira que você achar que é a sua. Ou seja, a gente respeita o outro como outro. Esse é o nosso grande desafio. Então, o que é que você diz quando diz eu te amo? Você está te dizendo, eu te porneio, eu te eros,
Eu te filio ou eu te ágapo? Ou você está dizendo eu te porneio com toques de filia? Ou eu te filio com toques de porneia? Ou eu te filio, te eros e te ágapo numa porcentagem equilibrada? Como é o seu amor de casal? Isso é algo que você tem que responder só para você mesmo. Qual é o nível de objetificação e de consumo? Porneia. Desejo e conexão, eros. Respeito e dignidade, filia. Doação, renúncia e sacrifício, ágape. Qual é a porcentagem em que você faz a sua receita pessoal? Se você responder isso para você mesmo, você vai saber de qual desses amores você está precisando agora. E assim sabe aonde que você pode se dedicar. Porque todos nós aqui vivemos os 4, de maneiras diversas, de maneiras distintas. Mas Ele está presente na vida de cada um de nós. Então o pensamento sistêmico ajuda a gente a olhar para estes amores e a ver que o amor segue uma sequência no sistema. Bert Hellinger, um dos pais da constelação familiar, filósofo alemão, ele nos trouxe as ordens do amor. E ele diz que nós vivemos ordens, movimentos que são como círculos concêntricos, em que nós vamos do centro para a periferia. Então, o primeiro amor é o amor dos nossos pais como casal. Graças àquele casal, nós existimos. Se não tivesse havido aquele casal, não tinha gente. Não importa como aquele casal se foi. Muita gente não passa nem para a etapa seguinte porque fica preso aqui, ó. Não respeita o relacionamento de casal dos pais. Fica julgando o relacionamento de casal dos pais. Eu me lembro de uma filha que recentemente me disse assim: o meu pai era casado com a sua esposa e traiu a sua esposa com a minha mãe, aquele safado. Falou assim, vocês me perdoem a expressão, vou repetir como ela falou. Eu falei assim, eu repeti para reforçar. Eu falei, é mesmo? E você falou com ele o quê? Ele disse assim, eu falei com ele que ele era um safado. Eu falei, você fez isso? Eu falei, fez. E eu perguntei, e você já falou para ele o mais importante? Aí ela, o quê? Você já falou para ele, obrigado papai, pela sua safadeza. Porque se não fosse esse ato dele, você não existia. O ato dele pertence a quem? A ele. Só ele sabe o preço que isso custou para ele. Só ele sabe o que isso significava dentro do relacionamento dele. Só ele vai responder pelo que ele decidiu. Mas graças a isso você existe. Em outras palavras, o que você está metendo o bedelho numa relação que não é sua? Tomando as dores de outra pessoa. Não é? A quem pertence o sentimento de mulher traída? A esposa dele. E depois, a mãe que ele largou para voltar para a esposa. Então esse é o movimento de amor do filho tentando ser fiel a um dos genitores. Mas com isso vai para o fundo do poço, porque não toma com respeito a fonte de onde veio. Depois do casal, vem um movimento fundamental. Graças àquele casal, nós existimos como filho ou como filha. Então nós tomamos o amor dos pais como casal e depois nós tomamos o amor dos pais como pais. Só então é que nós nos tornamos aptos para os outros níveis, que é a nossa vida pessoal e a relação de casal, entre outras coisas. Isso significa que só quando esses movimentos estão feitos é que nós ficamos verdadeiramente livres para esses daqui. Se nós não finalizamos o tomar o amor significa conectar profundamente a esse amor desses círculos interiores, a gente fica como que de costas para os movimentos interiores, ainda olhando aqui para dentro. Ó. Não fica verdadeiramente livre. Então, quem não aceita e não toma o amor dos pais como não fica verdadeiramente livre para a relação de casal. Porque quem não aceita os pais que teve, não vai aceitar o parceiro ou a parceira que tem. Vai cobrar que o parceiro ou a parceira sejam pais melhores. Vai exigir dos parceiros aquilo que o parceiro não pode dar. Por quê? Porque a lei que sustenta o relacionamento de casal entre iguais é o equilíbrio. E o equilíbrio, diz o pensamento sistêmico, é uma lei que nos diz
que a relação se mantém dinamicamente equilibrada entre o dar e o receber. Entre o dar e o receber e o tomar. Tomar é um verbo extremamente importante na relação com os pais e na relação de casal, porque tomar significa eu não espero que o outro dê ativamente e eu receba passivamente, eu me conecto para receber. Se conectar para receber é ajudar que o outro dê. E para ajudar que o outro dê, eu preciso respeitar o outro no que o outro dá conta de dar. Sem exigir que o outro dê da forma que eu gostaria que o outro desse, se isso ultrapassa o limite do que ele pode fazer. Exemplo. Minha avó e meu avô tinham uma relação bem típica do patriarcado da época deles, né? Então, meu avô guardava o dinheiro ali na mão, o dinheiro era dele, ele era comerciante, ele guardava o dinheiro e minha avó não tinha nem acesso à conta, nem acesso ao dinheiro, a não ser pedindo ele, que assim tinha aquela relação de poder mediada pelo dinheiro, né? E ela ficava lá. Os homens achavam que eles que trabalhavam fora é que tinham o direito de ter o comando e tinham o dever também, né, de ter o comando. As mulheres que ficavam em casa, como a minha avó, cuidando de 21 filhos, não tinha grande ocupação, não. Então, minha avó precisava de dinheiro para as coisas da casa, para não ter que ficar pedindo para ele, enfrentando aquela coisa o tempo todo. O que acontecia? Todas as noites, vovó ia lá no quarto. Vovô tomava banho, saía para fazer alguma coisa, está assistindo televisão, ia lá vovó. Atrás da porta está a calça do vovô pendurada. Enfiava a mão no bolso, pegava o quanto queria e guardava no bolso dela. No dia seguinte, o que vocês acham que acontecia? Briga? Vocês acham que o vovô era burro? Toda manhã ele percebia que tinha dinheiro faltando. E o que ele fazia? Repunha para que toda noite tivesse dinheiro no bolso. Porque se ela... Era uma dinâmica. Se ela enfrentasse ele e falasse, não, também tem direito a dinheiro, me dá aqui dinheiro, eles dois entravam em briga porque então ia entrar naquela dinâmica do lugar do homem e da mulher que não era tolerável por eles. A vovó sabia disso, respeitava isso. O que ela fazia? Caladinha, pegava o que era dela. Mas vovô todos os dias repunha. Vejam que dinâmica interessante. Vovô, claro que percebia todos os dias que vovó tirava. Todos os dias ele colocava mais e não confrontava também ela. Então isso é o tomar. O tomar significa nós aprendemos a conectar de uma forma que não humilhe o outro dentro do sistema de valores do outro, mas que também não me deixe isolado daquilo que eu sinto que eu preciso dentro desse relacionamento. Às vezes o tomar é simplesmente falar, você pode me ajudar? Eu gostaria muito da sua presença junto comigo. Aí o outro pode falar, tá, eu vou. A pessoa talvez gostaria que o outro falasse espontaneamente, você gostaria que eu fosse com você, é importante que eu vá com você, eu vou com você. Mas às vezes o outro não tem isso para dar. A gente toma. Você pode ir comigo? Posso, ótimo. Então vamos. E a gente aceita que o outro possa dar do jeito que pode dar. Então, o dinamismo da balança do equilíbrio é daquelas balanças de prato antigo. Vocês lembram dela? Meu avô tinha na mercearia. Se colocasse de um lado um peso de 1 quilo e do outro lado um peso de uma mandioca de 1 quilo, como que o meu avô sabia que a balança estava equilibrada? Como que ele sabia que tinha o mesmo peso? Vocês acham que ele esperava parar? Não. Demorava muito tempo para esperar parar. Se ela ciclasse no mesmo nível, ela estava equilibrada. Se ela não tivesse equilibrada, ela ficava ciclando assim, até que ela fosse, não é? Se estivesse aqui no mesmo nível, significa ter o mesmo peso dos dois lados. Por que essa imagem é importante? Porque o equilíbrio da relação de casal não é estático, ele é dinâmico. Ele é uma balança que faz assim, dar, receber e tomar. E esse movimento é contínuo. Ele é tão contínuo que ele faz esse símbolo. Que símbolo é esse? Infinito. Porque são infinitas as trocas quando nós mantemos o equilíbrio sadio. Mas se nós desequilibramos essa balança, tem um efeito. Então, se eu dou muito e o outro recebe muito, ou o outro se recusa a dar, mesmo que eu não dê muito, e, portanto, só recebe, essa balança entra em desequilíbrio. Então, imaginemos, por exemplo, que do lado de cá eu coloco um peso de 1 quilo.
e do lado de cá um chumbo de 40 quilos. O que vai acontecer com os pratos? Afastar, não é? Então ele vai fazer isso. Então, num relacionamento de casal, quando um lado dá mais do que o outro, então o casal se afasta. Às vezes dá mais do que o outro porque um se recusa a dar, se comporta como criança que só tem que receber, sempre vendo o que está ruim, o que não tem, o que está faltando, sempre queixando, sempre exigindo e sem se preocupar em equilibrar com o outro aquilo que é recebido. Às vezes se desequilibra porque um acha que tem que dar demais, que só tem que dar, que tem que ser um servidor, que não pode olhar para si mesmo, que não tem direito de receber, que não merece receber igual o outro dá, que tem que servir, aí fica naquele negócio dando excessivamente. O que acontece então? O movimento é assim, ó. O que acontece? Não só o casal se afasta, como aquele lado que dá menos ou que recebe mais, sente uma pressão para sair do relacionamento. E frequentemente sai. E muitas vezes através de uma traição conjugal. E aí como é que fica aquela parte que deu muito? Traída, abandonada, largada, abusada, mas eu dava tudo para essa pessoa, eu fazia tudo para ela, como é que fez isso comigo? Ora, essa frase não pertence ao adulto. Essa frase pertence a um pai cobrador. Porque quando nós fazemos tudo pelo outro e tratamos o outro como alguém que deve receber muito ou que não tem a condição de dar em troca, nós tratamos o outro como criança. E essa relação deixa de ser uma relação de casal para virar uma relação parental. E numa relação parental, a gente se desconecta. Então o casal precisa dar em equilíbrio. Às vezes um saiu da relação, mas a gente desequilibrou antes. E só tem autorresponsabilidade e corresponsabilidade quando a gente vê qual foi a nossa parte. Às vezes eu botei o outro para fora. Porque através da paixão a gente faz muito isso. A paixão é um processo obsessivo natural, vocês já pararam para pensar? E não é processo simples, é fascinação. A gente perde a capacidade de raciocínio. Durante a paixão a gente acha que está vendo a realidade, mas a gente está vendo somente a gente mesmo projetado no outro. Ama estar amando, ama estar amado, ama não estar só, ama ter alguém para amar. E por aí vai. Até que a paixão acaba, porque Deus, junto do processo obsessivo, inventou o processo mais desobsessivo que existe na face da Terra. Como é que chama? Casamento. Tem a força de 1000 reuniões mediúnicas concentradas. Porque no casamento você percebe que o pavão é lindo, mas o pé é horroroso. Que a bruxa vira princesa, mas que a princesa também vira bruxa. E, pasmem, é aí que o amor pode acontecer. Qual amor? Filia e ágape. Porque é quando nós vemos luz e sombra no outro que nós podemos amar o outro inteiro. Quem ama só idealização, ama porneia e eros. Filia e ágape precisa ver beleza e feiura no outro. E valoriza mais a luz do que a sombra. E assim o relacionamento cresce. Então o equilíbrio se mantém quando a gente fica vendo o que o outro pode e não pode. Pertence, portanto, ao equilíbrio que eu só dê na medida que o outro pode equilibrar. E que eu só dê no momento que é justo dar. E na dose que é possível dar. Com um pouquinho mais, que é para gerar uma pressão de retribuição. E assim vai. Nós vamos alternando os vários amores. Enfim, um tema vasto que nós poderíamos ficar aqui a noite toda conversando, porque é tema para seminário, né? Mas a hora já vai avançada e nós deixamos aí o estímulo para que vocês continuem estudando esse tema. Tudo que eu falei está aqui nesse livro, Amor a Dois, né? E muito mais, porque na verdade o livro tem muito mais, né, do que isso. Amor a Dois, os relacionamentos afetivos dentro da visão sistêmica e espírita. Também de minha autoria existem outros livros, Reconciliação, consigo mesmo, com a família, com Deus, onde eu integro a filosofia homeopática, a filosofia da constelação familiar, do Evangelho e da doutrina espírita. Alto Amor e outras potências da alma, onde eu falo do desenvolvimento das virtudes. Eu brinco que esse é o remédio, porque no primeiro que eu lancei, que é Cura e Autocura, eu falo de saúde e doença dentro da visão médico-espírita. Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, eu abordo a orientação sexual à luz
da ciência e de uma visão espírita inclusiva. E no livro Transsexualidades, sob a ótica do espírito imortal, que não está aqui, mas está lá, eu falo da identidade de gênero à luz da ciência e da imortalidade da alma. Se você não sabe a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, precisa ler urgentemente os dois. Até porque isso é um conceito muito mal compreendido hoje em dia e muito manipulado, né? Se fala, por exemplo, em ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma coisa que não existe. É um termo político criado apenas para manipular os estudos a respeito das questões de gênero. Mas é muito utilizado, porque virou palanque eleitoral de muita gente. Então, precisamos conhecer isso, porque senão a gente se deixa ser manipulado sem perceber que está entrando nesse processo. Saúde Mental é um livro que traz 47 casos da prática clínica do Jaider Rodrigues de Paulo, e são casos da psiquiatria iluminada pelo Evangelho, é muito rico. Inclusive o caso de um esquizofrênico e bifrênico que escrevia e falava em alemão, e que nós descobrimos ser a reencarnação de um chefe nazista do campo de Auschwitz-Birkenau, e que nós fizemos um estudo do caso e publicamos aqui, inclusive com as imagens do que ele escrevia, do que ele falava em alemão. Ele que nunca teve acesso a estudo nenhum sobre o nazismo, porque adoeceu com 9 anos e delirava 24 horas por dia. E enquanto nós fazíamos essa pesquisa, ele entrou numa sala com uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma terapeuta ocupacional, teve uma janela rara de lucidez e começou a chorar e pedir perdão. E as 3 olharam para ele e perguntaram, mas por que você nos pede perdão? E ele olhou para elas e disse, porque eu mandei vocês 3 para o forno. E elas choraram junto com ele, num reencontro entre vítimas e algoz. E naquela noite os espíritos mandaram-nos parar de pesquisar a identidade dele, porque o que objetivava as regressões espontâneas já estava sendo obtido, ele começava a entrar em arrependimento sincero. Então nós publicamos esse caso, que ficou um caso muito bem documentado. Livre para Amar Saudavelmente é outro livro sobre relacionamento a 2, que eu indico, porque ele é sobre dependência emotiva, afetiva, sexual e os caminhos para a autonomia afetiva. É fruto do trabalho lá da Meng com um grupo nesse tema. Os livros do Dias da Cruz, Pílulas de Esperança, Confiança e Amor, são mensagens para a renovação do pensamento, para culto no lar também. Gestação e Encontro entre Almas, trabalha o processo gestacional. Aliás, só nessa hora que eu lembro de dizer que no Amor a 2 eu coloquei um capítulo sobre as dificuldades para engravidar dentro da visão sistêmica e espírita. E também um tratamento dentro da visão sistêmica que uma psicóloga goiana, amiga muito querida minha, desenvolveu com conhecimento sistêmico para os casais fazerem antes da tentativa de engravidar ou antes da fertilização in vitro, particularmente, e foi muito bem sucedido. Ela engravidou com esse movimento e os pacientes dela também. Então nós publicamos, porque são coisas aparentemente muito simples, mas muito profundas, de movimentos dessa natureza e outros que a gente precisa completar para estar verdadeiramente livre para poder conceber. Enigmas da Desobsessão fala de técnicas para reunião mediúnica, para quem trabalha em reunião mediúnica, 50 anos de prática mediúnica desse autor, que é o mesmo psiquiatra, autor do livro de saúde mental. Os livros de educação emocional, esses são meus. Jardim Secreto, fala da timidez, da coragem de se mostrar, ser si mesmo, autoestima. O Mundo dos Bonecos de Papel, que eu lancei junto com o da homossexualidade, fala da diferença, do diferente, do bullying, da inclusão e do tratamento das diferenças através da autoaceitação. Os Violões Encantados fala do resgate dos sonhos e da esperança através do amor. Saúde, Trilha de Transformação fala do câncer na visão espírita e nosso trabalho com mais de 30 anos com pacientes de câncer. E aí nós publicamos este livro. Ainda tem vários outros para jovens, Porque Adoecemos, para Medicina da Alma, Cirurgias Espirituais, Doenças ou Transtornos Espirituais. Todas estas obras têm a sua renda integralmente doada para o trabalho espírita e parte dela ajuda a Fraternidade Sem Fronteiras, esta ONG que acolhe a mais de 15 mil crianças órfãs em Moçambique, Madagascar, Senegal, refugiados de guerra no Malawi, refugiados venezuelanos no Brasil, crianças com microcefalia no Nordeste brasileiro e muito mais. Eu faço parte dessa ONG, sou diretor de divulgação internacional, diretor de uma das caravanas, que é a Caravana da Saúde, a área da saúde, e nós vamos sempre para Moçambique em caravana. Convido vocês a entrarem no site fraternidadesemfronteiras.org.br para conhecerem. Vários de vocês já são padrinhos. Quem desejar ser também pode me procurar ali fora que eu tenho folder. Com apenas R$50 mensais se muda a vida de uma criança ou de um refugiado.
eu convido vocês a experimentar isso e sentir a alegria que esse movimento traz. Quem já fez apadrinhamento nos outros anos que eu estive aqui, quer renovar apadrinhamento através do cartão de crédito que está ali, em que se pode pagar o ano inteiro, dividido em 12 vezes, R$50 todo mês no cartão de crédito, pode me procurar também, que a gente aproveita para renovar o apadrinhamento, ok? Com isso eu agradeço muitíssimo ao Kardec a oportunidade, agradeço ao querido Divaldinho, o carinho que ele sempre tem na organização, em nos receber e nos tolerar na casa dele em Votuporanga, e todo este carinho agradeço a vocês a oportunidade de nós partilharmos, que Jesus nos fortaleça na vivência dos vários amores de forma equilibrada, conforme nós necessitamos. Muita gratidão.